Eu já estive sem voz. E hoje eu posso cantar livremente, porque assim como tantos hoje aqui estão testemunhando, a cura, eu também fui curada e me tornei um milagre de Jesus nesta terra. Tem um louvor que eu canto, o meu testemunho, que diz assim: a voz que você ouve cantando é um milagre do céu na minha vida. Eu sacrifiquei em Manaim para poder estar aqui e dizer: sou um milagre do céu. Você já agradeceu pela sua voz? Sabe, eu nunca dei tanto valor à minha voz como eu pude dar no tempo que eu estive sem ela. Eu nunca dei tanto valor aos meus pés como quando, aos meus 9 anos de idade, com bolhas enormes nos pés que purgavam, eu ia para a escola com um pé calçado tênis e o outro pé calçado chinelo, e não podia fazer a educação física porque eu tinha bolhas que purgavam nos meus pés. E Jesus me curou, e o que mais me marca nesta cura das bolhas nos pés, quando eu ainda era uma criança, foi que numa reunião ministerial, os bispos lembram disso, meu pai falou para mim: vai de calça depois da escola, lá para a Catedral da Esperança, porque eu vou mostrar os seus pés para os pastores. E ele botou uma cadeira assim, atrás da mesa, e botou meu pé em cima da mesa, porque o meu pé pregou Jesus para todo mundo, porque ele se tornou perfeito. Jesus curou os meus pés. Uma vez eu dei um vestido no joelho, que eu comprei com muito carinho, para uma missionária que trabalha comigo na minha equipe. Ela achou lindo, agradeceu, mas muito sem graça disse para mim: minha apóstola, a senhora vai ficar triste se eu disser para a senhora que sinceramente eu não vou usar, que eu tenho muito vergonha das minhas pernas são muito fininhas. E eu falei para ela: abre a porta para mim. Agora vem aqui. Agora vai lá e fecha a porta para mim. Agora vem aqui. Suas pernas te levaram lá. Finas, gordas, lindas ou feias, elas funcionam. Você já agradeceu pelas suas pernas? Abençoe suas pernas e não amaldiçoe o seu corpo. Uma outra senhora diz para mim, eu estava realizando um ato profético no meu gabinete pastoral em São Paulo, e eu falei para ela: me dê suas mãos. E ela, muito constrangida, impressionada, porque me vê na televisão, né? E as pessoas criam muita expectativa por nos verem na televisão. Ela sentou diante da minha mesa, naqueles minutos que ela tinha a sós comigo, e eu comecei a ministrar sobre o corpo dela, e falei com ela: me dê suas mãos. E ela enfiou as mãos debaixo da mesa e falou: minhas mãos são velhas, manchadas, porque eu sou muito sofrida, apóstolo. A senhora não vai reparar minhas mãos, não? Falei: vou reparar sim, porque as suas mãos contam a sua história. A senhora é uma mulher guerreira, e elas estão aí intactas, porque assim Deus quer. E a primeira coisa que eu vou fazer na oração é agradecer a Deus pelas suas mãos. Eu tive Covid, os irmãos sabem, e meu cabelo começou a cair muito. Eu perdi 50% do meu cabelo. E cada mãozada que eu passava assim, ó, aí ó, saíam uns 3 fios.
Caiu o cabelo demais. E a pastora Sandrinha, que é a intercessora do meu ministério apostólico, de dentro da minha casa, todo dia falava para mim: ô Sol, dá para fazer uma peruca com a cabelada da senhora que está caindo pela casa? Haja vassoura. Eu falei: vão catando e dando glória, porque se está caindo é porque Deus botou bastante, e vai parar de cair. Cada um que caiu vai nascer 2, mas vai nascer melhor do que era, porque já me deu trabalho esse cabelinho. Quem olha assim lisinho acha que é liso, né? Não, irmão, eu faço aqueles botox, aqueles negócios tudo. Você já agradeceu pelo seu cabelo? Porque uma vez lá no Santuário de São Paulo me procurou uma moça que não tinha dinheiro, fracassada na vida sentimental, desempregada, endividada, brigou com os pais. E o Espírito de Deus me revelou que ela era vítima de inveja. E ela falou: inveja do quê? E riu na minha cara. Tenho nada para invejar. Eu falei: pois é, você tinha cabelo na sua cabeça, invejaram o seu cabelo e ele caiu. E aí foi a hora que ela caiu de joelhos e falou: é verdade. Minha prima, depois que ela botou a mão no meu cabelo e falou assim: nossa, seu cabelo é bonito demais, meu sonho é ter um cabelo assim. Começou a cair, que nunca mais parou até eu ficar careca. E ela deu alopécia. Alguém que conhece essa doença? Alopécia? Vai dando um monte de calvície na cabeça e vai ficando aqueles buracos e ela teve que raspar a cabeça. Nesse tempo do Covid eu aprendi a fazer uma oração. Assistindo o jornal eu começava a agradecer pelo oxigênio que eu posso respirar o quanto eu quiser. Você tem uma vida, não é porque você quer, é porque o autor da vida te deu. Você tem pulmão, bota a mão assim no seu coração, assim, aperta assim, sente ele batendo. Você mandou ele bater? Mas o autor da vida mandou. Independe da sua vontade, mas tem vida pulsando aí dentro de você. E eu quero fazer essa oração com você. Antes de eu falar do jejum, eu quero levar você a fazer uma oração de gratidão pelas pequenas coisas que são tão grandes, que te fazem vivo. Às vezes a gente sai reclamando, amaldiçoando a gente mesmo, e a palavra tem poder. Quando eu comecei a gravar a televisão, eu falava para meu pai: nossa, ele falou: você tem que se assistir. Aí eu falava: ai, mas eu não aguento ouvir minha voz. Ele falou: se você é a dona da voz, não aguenta ouvir, por que os outros têm que aguentar? Você vai se ouvir sim. E eu sentava lá e ficava me ouvindo. Eu queria me matar. E eu aprendi a dar glória. Porque esta é a vontade de Deus, que em todas as coisas você seja grato. Eu quero que você coloque a mão na altura do seu coração e comece a agradecer a Deus. Todas as vezes que você reclamou do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, todas as vezes que você pôs defeito em você, quando você põe defeito em você, abre o olho aqui, olha para mim. A Emanuela, minha filha, tem 4 aninhos de idade. E direto ela pega o papel e começa a desenhar. Hoje mesmo ela chegou e falou: mãe, me dá um papel para me desenhar. Aí ela começa a desenhar, colore. Outro dia, só a misericórdia de Deus, irmãos. Eu tenho que lembrar, eu prego muito o fruto do Espírito Santo de Gálatas 5:22, porque eu sou a primeira a ter que dar conta de viver aquilo ali. Porque como mãe, eu sou muito feliz, mas eu passo umas pequenas raivas. Ontem mesmo meu filho, na hora de entrar no carro para viajar, Bispo Rodrigo que o diga, coitado, sem dormir, eu com meu pai no telefone, no escritório, e o Rodrigo botando as coisas no carro, as malas, arruma menino e tal. De repente Davi some. Cadê o Davi? Aí nós estamos procurando, de repente ouve o liquidificador. Lá vai ele, porque eu estava no telefone. Quando ele chega na cozinha, como diz o Davi, ele quase caiu duro no chão. Porque
ele decidiu fazer um suco de espinafre para mim, que eu não sei de onde ele arrumou esse suco na hora de viajar. E ele esqueceu de um pequeno detalhe, que foi tampar o bendito do liquidificador. A cozinha inteira ganhou suco, inclusive o teto. Só o cheiro e a bagunça. É só Deus na causa, irmão. A Manuela vai lá, pega os papéis tudo e rabisca. Aí, outro dia, é deixar sozinho, que você sabe. Silêncio é o maior alarme, né? Quem é pai e mãe que sabe disso. Avô também. Só que avô gosta de fazer bagunça, né? Meu pai liga para os meninos e fala assim: vem para casa do vô fazer bagunça. Aí meu pai me chama, depois que eles já fizeram todas as bagunças, e fala assim: depois que você arrumar as bagunças dos seus filhos, você pode ir, porque você tem coisa para fazer. Aí eu vou lá, arrumo tudo, aquela correria. Vambora, Davi, vambora, Manuela. Aí meu pai chama os dois e fala assim: aqui, fica mais com o vovô. Beijo, minha filha, Deus te abençoe. Como que eu levo esses meninos embora? Por isso que eu falo, tem que frustrar o menino, isso tudo é bom. Avô e avó tem que ser avô e avó. Mãe e pai tem que ser mãe e pai, né? A bênção. Aí o que eles fizeram? Davi teve uma ideia genial de registrar seus 8 anos. Como? Na parede de casa. Aí ele chamou a sua companheira de ideias maravilhosas, Emanuela. Manu, vem cá. Eu encosto na parede, você risca aqui com a canetinha, escreve. Eu escrevo 8 anos, que você não sabe escrever, eu escrevo para você. Mas aí depois eu vou fazer com você, tá bom? Tá bom. Tô passando no corredor, de repente aquele risco imenso. 8 anos. 4 anos. Primeiro eu fiquei com raiva, falei: vou fazer esfregar isso aqui com a língua. Aí depois eu falei assim: ah, que fofinho, gente. Eu também fiz isso. Eu tenho filhos para fazer bagunça. Eu tenho filhos para corrigir. A Manuela gosta muito de desenhar, e ela desenha. Já pensou, ela pega aquele desenho dela que não tem nada com nada ali? Que é um monte de rabisco, aquela coisa que não tem forma. Não dá para você achar bonito. Dá? Fala a verdade, gente. Você pega os rabiscos do seu filho lá, você acha lindo para ele, mas você entende alguma coisa ali? Aí ela rabisca aquelas montanhas, que esse trem aí, depois colore por cima da montanha, depois faz uma pessoa em cima da montanha, tem um negócio tudo confuso. Aí eu pego aquele e falo assim: meu Deus, que coisa mais linda, gente. Eu acho lindo mesmo, de verdade, mesmo sem entender nada. Aí você pega você, que Deus foi lá e fez, só que Deus é perfeito, ser humano não. E Deus criou tudo, né? E viu que era bom. Mas na hora que Ele criou a gente, Ele viu que era muito bom. Aí você pega você que Deus criou e começa a encher de defeito. Aí você pega o que Deus fez. É como se eu pegasse o desenho da minha filha e falasse assim: que porcaria, hein? Que trem mal feito, hein? Dá para entender nada aqui, hein? Não enche meu saco, não. Que coisa horrível isso aqui, hein? Tem graça nenhuma. Tantas outras crianças fazem melhor do que você. Você não tem competência nenhuma para fazer isso aqui. Ai, apóstola, que dor, como eu já botei defeito em mim. Eu nunca tinha pensado nisso. Só que nós estamos nos aproximando da época mais importante do ano para a nossa fé, que é a Sexta-feira da Paixão, onde Jesus pegou todos os nossos pecados e falou assim: eu apago tudo com o meu sangue. Ele é perfeito, nova criatura, lavado e remido pelo meu sangue. Vai viver uma vida nova. Eu estou zerando a sua vida para você fazer tudo novo. Glória a Jesus. Ele é todo maravilhoso. Põe a mão no seu coração e eu quero que você fale com Deus: Senhor, obrigada. Eu te amo tanto. É uma honra estar aqui. Fala com Ele do seu jeito. Ele te ama tanto. Ouvir sua voz para Ele é uma delícia, até porque a sua voz é música para os ouvidos de Deus. Ele que fez. Da mesma forma que o nosso maestro Kim fica todo orgulhoso e feliz de ouvir os louvores que Deus deu para ele tocar, Deus fica todo orgulhoso de ouvir sua voz falando: Abba, Pai. Oh, meu paizinho, eu te amo tanto. Perdoa os meus erros.
e me ajude a ser como o Senhor quer que eu seja. Me ensina a viver os meus dias, a minha vida com sabedoria, de uma forma que eu agrade ao Senhor. Não deixa eu atrasar minha vida não, não deixa eu atrasar minha colheita não. Me ajuda. Fala com Deus. Me ajuda a ser uma esposa melhor, um marido melhor. Me ajuda a ter olhos bons. Acha em mim, ó Deus, um coração puro, como uma criança nos teus braços, que confia totalmente e que faz tudo para te agradar, meu Deus. Começa a agradecer, agradeça porque você está de pé, nos seus pés, nas suas pernas. Esse coração que você está com a mão nele, está batendo. Você está falando porque primeiro você tem oxigênio nos pulmões, você tem voz, você vive um milagre todo dia, irmão. Ainda mais os que receberam milagre hoje, que foram tantos, que a gente não deu conta de colher os testemunhos todos. Começa a agradecer. Agradeça pelo que você já viveu até aqui, e agradeça pelo que você ainda vai viver. Obrigada, Senhor, por todo o bem que o Senhor tem nos feito. O Senhor é tão, tão, tão bom. Obrigada pela dádiva da vida, pelo dom da fé e pela revelação do Teu reino, que muda tudo na nossa vida, na nossa visão de vida, na nossa realidade. Espírito Santo, continue a tratar com cada um, a falar profundamente. Não tem ninguém aqui igual chegou, todo mundo já está sendo transformado pelo Teu Espírito, mas ainda mais profundamente, cale fundo a Tua palavra, renove a nossa mente, trabalhe nas entranhas da nossa vida, para que possamos caminhar de glória em glória, de poder em poder, de fé em fé, porque o Senhor é o nosso Abba. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é tudo para mim. O Senhor é tudo para nós. Obrigada por esse momento tão glorioso aqui, Senhor, com esses meus irmãos que eu tanto amo, no Monte Manaim que eu tanto amo, na expectativa de recebermos do nosso apóstolo a bênção apostólica, ele que nós tanto amamos e tanto somos gratos, porque ele acreditou quando ninguém acreditou, sozinho. E hoje nós podemos acreditar quando as pessoas da nossa família não querem acreditar, quando os amigos, conhecidos não querem acreditar, a gente escolhe acreditar. E aí a gente vive o que ninguém vive, a gente vence onde os outros perderam, porque o Senhor é recompensador dos que te buscam. O Senhor é perfeito. O Senhor é perfeito e nós chamamos. Obrigada por tudo. Repita comigo: obrigada, Senhor, pela dádiva da vida, pelo dom da fé e pela revelação do reino dos céus, que muda tudo na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 9, versículo 28. O jejum, ele tem uma força muito grande, e dentre elas é provar para o seu corpo e para você mesmo que o alimento que de fato te sustenta de pé não é físico, mas é o alimento espiritual. É verdade ou não é? Corpo, a carne não gosta de jejuar não, mas o Espírito ama, porque quando a gente jejua, o Espírito fica forte, cheio de músculos espirituais.
Sim, jejuar é muito importante e nós vamos falar sobre isso. Marcos 9, 28 diz assim: depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar estes demônios? Ele respondeu: vamos juntos? Esta espécie só sai com oração e jejum. De novo, esta espécie só sai com jejum e oração. Esta espécie só sai com jejum e oração. Dá um beijo na sua Bíblia, pode se sentar. Êxodo capítulo 34, versículo 28. Aprenda a estar sempre com a sua Bíblia. Aprenda a marcar na sua Bíblia, chegar em casa e ler novamente. Quando Josué assumiu o comando, depois de Moisés, a primeira coisa que Deus falou para Josué, lá em Josué 1: seja forte, corajoso, medita na palavra de dia e de noite, e se certifique de cumprir as palavras da lei. A Bíblia diz que ela é a luz para o nosso caminho, a lâmpada para os nossos pés. Não basta ler a Bíblia e decorar, porque por mais que você viva uma vida inteira decorando a Bíblia, o diabo sempre vai saber mais do que você sobre a Bíblia. No entanto, ele usou ela para tentar Jesus depois do jejum de 40 dias e 40 noites que Jesus fez. E ele venceu o diabo porque ele conhecia as Escrituras e porque ele se fortaleceu no jejum. Tudo que o diabo acusava Jesus, ele respondia com a palavra de Deus e na força do jejum que ele fez, por isso venceu o diabo. Todas as respostas para a sua vida, elas estão na palavra de Deus. E nela você deve pautar a sua vida. Eu falo para o meu pai que a vida dele é uma das maiores pregações que eu posso contemplar com os meus olhos carnais, espirituais. Ele abre a Bíblia em qualquer lugar e traz uma mensagem profunda. Os bispos, pastores, veem isso todos os dias. É incrível. É impressionante. Ele me liga e a gente vai discutir alguma mensagem. Ele vai me dar alguma orientação. Ou qualquer coisa que ele vai falar comigo sobre o plano espiritual. Aí ele fala: shh, sem a Bíblia e a folhinha, eu não converso sobre isso. Aí depois que ele pega a Bíblia, a folhinha, ele muda a ligação de áudio para vídeo. E aí a gente vai horas a fio falando das maravilhas de Deus. Há um contentamento no nosso espírito que só a revelação do Espírito de Deus consegue trazer. A única pessoa capaz de conversar com o nosso espírito é o Espírito Santo. E a palavra de Deus traz à tona a nossa vida, e por isso a gente sente os nossos erros como um frio na espinha. Quando você vai fazer alguma coisa e a sua consciência espiritual te acusa que é errado, o Espírito Santo entristece
e você sabe discernir se aquilo é certo ou errado. Isso se dá aos que têm maturidade espiritual. E para você ter maturidade espiritual, não necessariamente precisa estar pregando no altar. Hoje, eu vou estar nomeando e ungindo com o chofar uma pastora que era presbítera e assumiu o altar depois de ter assistido um ex-bispo do reino que caiu da fé e mergulhou nas profundezas do inferno que é este mundo, se corrompeu completamente, e ela se manteve firme na visão e mostrou sua maturidade espiritual. E Deus está honrando ela, hoje vai honrá-la mais uma vez. E assim a gente vai vendo o trabalhar do Espírito. Minhas maiores lutas no ministério não foram com os críticos da internet que me atacaram com toda a força em 2015. Milhões. De visualizações, compartilhamentos de pessoas me atacando por eu ser mulher e uma apóstola. Um preconceito absurdo e uma visão demoníaca, enxergando o homem. Altar não é lugar para homem e para mulher. Altar é lugar para o Espírito de Deus falar. Ele usa quem Ele quer. Mas minha maior batalha no meu ministério sempre foi, e Jesus bem me avisou na palavra dele, que sempre continuará sendo dentro de casa. As companhias que você tem que escolher para ter com você, ela é um pilar da nossa vida. Você convivendo com uma pessoa que reclama de tudo, passa um pouco você está reclamando de tudo. Você puxando para perto de você uma pessoa que não tem temor de Deus, não trata como sagrado o que é sagrado. Ou você vai puxar ela para a luz, e isso é rápido. Se você vê que não vai, corre, porque a chance dela te corromper é grande. No entanto, a palavra de Deus diz que as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com o que você tem se alimentado. O jejum, ele é tão poderoso que ele nos dá uma atenção maior sobre o que temos nos alimentado espiritualmente. Nós somos muito, muito bem servidos, fartamente, abundantemente servidos no santuário, com praticamente todos os dias de celebração, cursos muito profundos de vida espiritual, vida profunda com Deus, pregações, transmissões, muitas vezes longas, para te servir o máximo e você absorver o máximo para a sua vida, e o seu espírito ser mais forte do que a sua carne sempre. Se você parar de alimentar o alimento físico, sua carne vai ficar fraca e você vai morrer. Se você parar de se alimentar do alimento espiritual, seu espírito vai ficar fraco, sua carne vai dominar e vai te matar. O comer espiritual vem do que você lê, do que você ouve, do que você fala. Os discípulos de Jesus foram expulsar os demônios de um menino e não conseguiram expulsar. E Jesus mostrou que não era por outro motivo que eles não haviam conseguido expulsar, senão pela ausência do jejum e da oração.
Porque aquela casta de demônios só saía por jejum e oração. Nós vamos ver aqui em Êxodo, capítulo 34, versículo 28, que Moisés, também chamado o libertador, que foi quem Deus levantou para conduzir o povo de Deus, arrancando eles da escravidão dos feiticeiros de Faraó, do Egito, e conduzindo-os à terra prometida, e viveram 40 anos de milagres. Moisés, o libertador, jejuou 40 dias e 40 noites. Diz assim, marque na sua Bíblia. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E então escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Agora abre comigo 1 Reis, para frente, 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. O profeta Elias também jejuou 40 dias e 40 noites, e é conhecido como o profeta que derrotou os feiticeiros. O profeta que venceu inimigos muito fortes, muito perigosos. E ele seguiu esse princípio de Deus, que a palavra de Deus nos mostra que esses 3 homens tão fortes, representantes de Deus nesta terra, fizeram e nós também faremos, que é a prática do jejum de 40 dias e 40 noites. Profeta Elias, 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Então, ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, ou seja, tomou esta refeição, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Agora vamos para Mateus, capítulo 4, versículo 1. Repita comigo. O jejum espiritual é um princípio de Deus poderoso. E como nós que jejuamos nesta época todos os anos sabemos, mas eu vou dizer mais uma vez para lembrar, e também para quem ainda não fez esse jejum conosco aprender, eu jejuar sozinha tem uma força, você jejuar comigo tem outra. Uma multidão jejuar junta, no mesmo propósito, um jejum guiado pelo Espírito, tem um poder assombroso. É um poder que move os céus. Porque é um jejum da igreja. E que por esta e somente por ela, Jesus ressuscitou depois de ter se entregado na cruz, porque ninguém matou Jesus. É uma mentira que o diabo tenta incutir nas pessoas.
Inclusive, o Brasil viveu consequências desse showzinho do inferno, fazendo o diabo no carnaval, que é a festa da carne, arrastar Jesus. Simbolicamente, aquilo ali custou caro e está custando até hoje. O diabo tenta provar para as pessoas no mundo que Deus não existe, Ele também não. Porque assim a pessoa fica vulnerável, uma peteca na mão dele. Ele usa como ele quer, até destruir, até não servir mais, ele descartar e mandar queimar no inferno para sempre. Mas Jesus, quando ele ressuscitou, ele tomou as chaves da morte e do inferno, para que as portas do inferno não prevaleçam contra o mundo. Sim ou não? Não, contra a igreja. Porque Deus amou o mundo, Ele entregou Jesus. Jesus foi na cruz para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Ele tomou as chaves da morte e do inferno e ascendeu aos céus, e quem está com Ele à destra de Deus é a sua igreja. Ele é o cabeça da igreja, que é o corpo. Jesus perguntou para Pedro: quem dizes que eu sou? E ele disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele foi revelado, porque Jesus ainda não era Cristo nessa época, ele se tornou Cristo depois da cruz. Ele era só Jesus de Nazaré. E Jesus respondeu para ele o quê? Não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus tomou as chaves da morte do inferno pelo mundo ou pela igreja? E a igreja quem é fiel? Eu sou fiel ao meu Senhor. Você pode dizer isso? Então, o jejum, nesse período da sexta-feira da paixão, período da quaresma, ele tem um poder de vitória espiritual sobre a nossa vida muito grande. Todas as vezes, aos domingos que nós ceamos, a celebração da ceia é assentar à mesa com Jesus espiritualmente, a nossa alma garantindo o nome meu, seu, escrito no livro da vida. É uma celebração, é festa, é alegria, é contentamento no nosso espírito, na nossa alma que é eterna. Mas é também a celebração da nossa vitória na cruz, que Jesus comprou. A Santa Ceia, ela tem um poder para a nossa fé muito grande. Muito grande, porque ela diz que nós somos igreja, nós somos pertencentes, nós temos um dono, Ele é o Senhor da nossa vida, a nossa alma é dEle, e aqui o inimigo não mexe. O jejum de 40 dias e 40 noites, ele é tão importante, que Jesus não somente jejuou, mas Ele nos ensinou como jejuar. E nós vamos aprender isso agora. Marca na sua Bíblia. Mateus 4, do 1 em diante. Diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Quem que levou Jesus para o deserto? O Espírito. Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito. Aí você está numa luta, num deserto, Deus está provando a sua fé, está te levando para um nível mais alto, está te fazendo mais maduro. A maturidade vem em ter que lidar com coisas novas, em fazer escolhas com sabedoria. E você olha e pensa que seria tudo um mar de rosas, né? Primeiro, que a vida seria muito sem graça se tudo fosse tão fácil. E segundo, que se fosse fácil, todo mundo seria vencedor, não é verdade? Vencedor aprende a vencer a dor. Jesus foi levado pelo Espírito Santo
Deus, o Pai, em espírito, o guiou para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Nós estamos falando de Jesus Cristo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ou seja, ele só teve fome depois que ele jejuou. Quem que sustentou ele nesses 40 dias e 40 noites? Quem o levou para o deserto? O Espírito. Quem vai nos sustentar esses 40 dias e 40 noites? O Espírito. E nos fortalecer e nos forjar para vencermos o diabo como Jesus venceu. Num nível de autoridade muito maior. Versículo 3. O tentador aproximou-se dele. Dele quem? Jesus. Quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Mas o diabo tenta. Por isso que tem que ter discernimento, tem que orar e vigiar. Então o tentador aproximou-se de Jesus e disse: ele é muito atrevido. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu. O que ele respondeu? Está escrito. Está escrito onde? Na Bíblia. Jesus estudava a palavra de Deus. No entanto, ele respondeu o diabo aqui, ó. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Isso para mim é forte demais, irmão. Mas de toda a palavra que lá no passado, lá no passado, procedeu da boca de Deus. Sim ou não? Não, gente, que Bíblia é essa que vocês estão lendo aí? Isso aqui me encanta. Porque Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede. Não procedeu, procede, está procedendo agora, está acontecendo agora, está alimentando agora, da boca de Deus para o nosso espírito. O Espírito de Deus fala, a palavra dele alimenta, fortalece o nosso espírito. E nem só de pão nós vivemos, mas principalmente de toda a palavra que procede da boca de Deus e que ele revela pelo Espírito dele. A palavra não procedeu, mas ela procede da boca do Deus que fala hoje, porque ele é vivo. Glória a Deus. Se eu morrer, pá, morri, me enterrou, eu vou falar? Ah não, gente, vocês não sabem nem o que acontece quando a pessoa morre. Morri, me enterrou, vou morrer. Não agora. Estou tranquila que eu tenho muita obra para fazer. Então assim, eu estou garantida, entendeu? Minha vida aqui. Mas quando aqui na terra se findar, ainda continua lá no céu. Aí eu falo para o meu marido, aqui, falar para cá assim que aí ele não escuta. Daniela Carvalho, tem que me amar muito, né? Eu tenho que me amar muito, né? Aprende, viu, mulheres? Primeiro você trata o homem como um rei, hein? Senão vai ser uma ameaça. Mas se você trata ele como um rei, aí vira mais rei, porque né, só um rei para ter uma rainha, não é verdade? Vocês estão pegando a visão, não estão? Aí eu falo para ele assim aqui: ô majestade, aproveita, porque Daniela Carvalho, nem se você pudesse, o que não acontece, nascer 100 vezes, 100 mil vezes, 100 milhões de vezes, você arruma outra, entendeu? Então se aproveita, porque quando aqui na terra se findar, casamento não continua lá no céu não.
Então você me garante muito bem como irmã também, porque aí você vai me ter lá no céu como irmã, porque essa família aqui, ó, a família Daniela, Rodrigo, Davi, Manu, Adelino de Carvalho, Bárbara Barcelos, Adelino Neto, Lucas Efraim, vai acabar aqui na terra. Mas essa família que eu estou vendo aqui agora é eterna. Entendeu? Nós vamos continuar irmão lá no céu, para sempre. A palavra que procede da boca do Deus vivo, Ele é vivo, Ele fala, Ele revela, Ele alimenta, Ele é quem nos sustém. Eu fico maravilhada, Jesus fala assim: que é que você está aí? Com essa cabeça fritando, olha para o passarinho. Aí você olha para os seus problemas e fala assim: ah não, gente, vou olhar para o passarinho. Por que Jesus está mandando olhar para o passarinho com tanto problema? Porque o que Ele quer de mim e de você é a nossa total confiança. Repita comigo: só Deus. Ah não, gente, fala direito. Só Deus é digno de toda a minha confiança. O que Deus quer de mim e de você? Toda a nossa confiança. Aí Jesus fala assim: olha para o passarinho. O Criador não cuida dos passarinhos? Quem dirá você que é filho? Deus falou para Jeremias assim: só eu que sei os planos que tenho a seu respeito. Planos de não lhe causar mal algum, mas de fazer você prosperar, te dar uma esperança e um futuro. A fé é para o hoje, a esperança é para o futuro. E a Bíblia nos chama de prisioneiros da esperança, porque o nosso futuro no reino é sempre o melhor sempre está por vir, é sempre para frente e para cima. Então, quando nós entendemos que se nós seguirmos os princípios da palavra de Deus, é certo que venceremos, como diz Caleb, e eu amo isso. Então você começa a ter uma paz de espírito que excede o entendimento, não dá para explicar. Não dá para explicar. Quantas vezes já vi meu pai numa luta que eu olhava e falava assim: gente, eu vou chegar lá, ele vai estar nervoso, mas de um tanto vou até respirar aqui. E quando eu cheguei, estava cantando com som, até os tímpanos estavam até assim, tam, da gente. E ele é maravilhoso, né? Porque ele é fortão, aí ele bota o som na maior altura e não abaixa o som e conversa com a gente. Aí você tem que entender o que ele está falando. Aí depois ele abaixa e repete, entendeu? É só para brincar. Com o problema acontecendo? Sim. Por quê? Porque o que eu tenho que fazer no mundo espiritual, se está feito, o resto é com Deus. E assim, a gente vai vivendo igual disse Davi: em Deus nós faremos proezas. E Ele bota os nossos inimigos debaixo dos nossos pés, como um estrado. Você sabe o que é estrado? Chão. Você vai passando e vai pisando. E assim você vai vencendo. Não é maravilhoso isso? Isso é vida. É aprender a lidar com a luta da forma certa, porque a nossa luta é espiritual. O jejum te dá poder para vencer batalhas maiores. O jejum te dá poder para vencer as astutas ciladas do diabo. O diabo fez uma cilada para pegar Jesus aqui. Ele esperou Jesus ficar 40 dias e 40 noites sem comer. E foi lá tentar Jesus, mandando ele: se é mesmo filho de Deus. Você não é filho de Deus, você não fala que você é filho de Deus? Agora faz essas pedras aqui virar pão e come, mata a sua fome, você está com fome. E aí Jesus, pá, com temor, com a palavra de Deus no Espírito, depois de ter jejuado, ele venceu o diabo. E nos deu essa lição que a palavra procede da boca de Deus e a gente vive é do que vem do Espírito. Ah, apóstola, eu preciso jejuar. Realmente você precisa, eu também, sou a primeira. Mas esse jejum aqui é intenso. Então tem todo um preparo. É um jejum que exige vigilância, unção, oração.
Mateus 6,16 para encerrar. Vou te ensinar, na verdade, Jesus vai nos ensinar como jejuar. Só virar a página. Mateus 6,16. O jejum. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Então, vamos lá. Se você está começando o jejum, abriu o jejum, vai jejuar 3 alimentos. Quantos alimentos? Eu não ouvi. Quantos alimentos? Você vai escolher 3 alimentos que você gosta muito de comer ou beber, para não comê-los durante 40 dias e 40 noites. Tá? E aí, você vai se ungir todos os dias. Você vai pegar quarta-feira agora, quarta-feira de cinzas, uma porção deste óleo santo do jejum que eu vou consagrar com vocês aqui. No seu santuário você vai pegar. Nós vamos entregar para todo mundo, para você se ungir os 40 dias e 40 noites. No propósito do jejum, você vai se ungir e consagrar o seu jejum a Deus. Cuidado, porque não é só comendo o alimento que você prometeu não comer que você quebra o jejum não, tá? Jesus alerta aqui que tem formas de quebrar o jejum. Então vamos aprender a fazer certo para dar certo. Repita comigo, tem que fazer certo para dar certo. Primeira coisa que Jesus fala: qual que é o objetivo do seu jejum? Aparecer para os outros? Então cuidado para você não fazer isso aqui. Estou jejuando arroz. Botou arroz na mesa. Oh, que sofrimento! Misericórdia! Não tem gente que faz isso? Arreda-te de mim, arroz. Eu estou sentindo uma fraqueza, porque eu estou jejuando arroz e feijão, e quando eu não como arroz e feijão, eu fico tão fraquinho. O que Jesus falou? Este já recebeu sua recompensa. Qual que é a recompensa de quem faz isso? A dó dos outros. E quem é espiritual e entende as coisas espirituais, lamenta, né? Porque é constrangedor você ter uma pessoa que partilha da mesma fé que você, não praticando o que Jesus ensinou tão claramente aqui. Então Jesus fala o seguinte: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, porque isso é hipocrisia. Você jejua para ficar aparecendo para os outros, dando um de mais santo que o outro? Não, bom irmão, me respeite, porque eu estou em jejum, estou em consagração, eu sou assim, né, um santo, olhe minhas asas. Já recebeu sua recompensa, irmão. Então quando jejuar, não faça como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que estão jejuando. Eu, Jesus, digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa, que não passou do teto. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: você tem que vigiar. Fala: jejuar, orar e vigiar. 17. Ao jejuar, arrume o cabelo. Tá vendo? Sou eu que estou mandando, não é Jesus. Tem irmã, gente, que não arruma o cabelo. Não, mas no reino não tem isso não, porque no reino só tem rainha. Mas tem mulher que passa dias sem pentear o cabelo. Não é verdade? As irmãs estão gostando, que eu tô dando indiretas, bem diretas. Irmã, arruma o cabelo, irmã. Eu falo para o bispo Márcio, às vezes eu oriento ele a mesma coisa, várias vezes ele fala: mas tá muito óbvio. Aí eu falo para ele: o óbvio só é óbvio se for dito. Então tem que dizer o óbvio. Irmãs, penteiem o cabelo. Amém, gente? Jesus está mandando você pentear o cabelo. Quando jejuar também. Porque não é possível, tem gente que faz: então de jejum não vou pentear o cabelo. Aí chega lá pro café da manhã, ó, pá! Família quase cai da cadeira. Ai, ai, ai. Se é o Davi, ele explode espinafre no teto. Aí você pergunta: que é isso? Está passando mal? Não, é só jejum. Jejua não, meu amor. Não te faz bem o jejum.
vou jejuar. Arrume o cabelo, lave o rosto. Lavar o rosto é o seguinte: interessa a Deus que eu estou jejuando. Estou mais forte do que nunca. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Por que tem que fazer isso que Jesus falou? Ele explica aqui no 18: para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto. Ele vê quando você acorda de madrugada para orar. Ninguém vê. Hoje é misericórdia, esse negócio da oração da madrugada. Toma cuidado. O que eu já recebi de reclamação de marido que ora de madrugada, mas ele acorda, escorrega da cama, faz a oração dele lá, ó, já sobe de gatinho e volta a dormir, né? Aí a mulher vai lá e pá na luz. Aí bota lá no último volume. Todo mundo vai orar. Não, tem que ter sabedoria. Pelo seu bom exemplo. Quantas vezes meus filhos já pegaram o pai, a mim, o avô, quietinho lá no altar, ó. Aí passa um pouco, a gente passa correndo, e vê ele lá quietinho no altar. Ele, o Davi, a Manu. Por quê? Porque o exemplo arrasta. Eu ensino isso. O seu filho não vai fazer o que você fala, ele vai fazer o que você faz. Uma mãe falou para mim assim: minha filha é muito obediente, temente a Deus, ama o santuário, é apaixonada por tudo do santuário. Tudo dela é o santuário. Eu só tenho uma questão com ela: ela não pede desculpa de jeito nenhum. E o Espírito Santo falou na minha boca, porque quando eu vi eu já tinha falado. Eu falei: é porque ela nunca viu você pedindo desculpa para ela. Você já pediu desculpa para ela? Não. Então por que você quer que sua filha faça uma coisa que ela nunca te viu fazer? Sabe, nossos filhos precisam olhar para a gente e ver que a gente é esforçado na fé. A gente é uma mãe, é um pai esforçado, que erra, que falha, e que é humilde para baixar na altura e falar assim: mamãe errou com você. Porque na hora que você fala assim, você errou, mas mamãe vai te ajudar, ele vai confiar em você. Então, seja o maior exemplo que o seu filho vai ter, exemplo bom. Uma vez o bispo Rodrigo entrou em batalha espiritual, tinha uma irmã que estava muito doente, e aí ela foi internada, e aí ele ligou para a irmã, mandou uma equipe de missionários, ligou para a irmã, e no telefone ele pegou a espada na sala da nossa casa, eu lembro bem, foi um sábado, bem cedo, e ele começou a orar, batendo o pé com a espada, e virado para a janela, e mentalizando o hospital, e guerreava em favor da irmã, e orava, e cortava todo o mal, não sei o quê, no telefone assim, de frente para a janela. Aí quando ele falou amém, e virou, estava lá o Davi era pequenininho, tinha uns 3 anos, com a espada. E eu lá encostada com os braços cruzados, só olhando, né? Então, irmãos, quando você é sincero e faz para Deus, o seu exemplo arrasta não só seus filhos, não só os da sua casa, mas no seu santuário você se torna uma referência. A Bíblia diz que Davi ele era temido pelos seus inimigos, mas também pelos seus amigos, por causa do Deus dele. Porque todo mundo olhava para Davi e sabia: não mexe com Davi não, porque Davi, Deus, ó. Davi, Deus é uma coisa só ali, não mexe ali não, hein? Mexeu com Davi, mexeu com Deus. Isso por quê? Porque Davi ele acordava de madrugada, ia lá escrever um salmo falando assim: gente, eu fico maravilhado. Sabe o que eu aprendi a fazer? Eu aprendi a orar as coisas que Davi escrevia, porque é um trem de doido, de maravilhoso. Aí Davi escreveu lá que ele falava para Deus, imagina Deus ouvindo isso: Senhor, mais ou menos isso, né? Vou pôr nas minhas palavras: Senhor, eu acordo para orar de madrugada e não durmo mais, lembrando da sua grandeza e
e das maravilhas que o Senhor tem feito. Meu Deus. Davi virou e falou assim: eu enfrento esse gigante aí, ó. Esse louco desse cara aí. O tamanho dele não me dá causa medo, não. Porque com o mesmo Deus que vai me dar vitória com esse gigante aí, que eu vou enfrentar, eu venci um urso, eu venci um leão. Então Deus colocou Davi num lugar tão alto, deu a Davi uma honra tão grande, porque Davi, ele honrava os pequenos passos da caminhada com Deus. Tudo com Deus é muito lindo, tudo com Deus é muito importante, tudo com Deus é essencial para a nossa vida, e Ele é o primeiro lugar. Repita comigo: na minha vida, Deus é primeiro lugar. Então o objetivo do jejum é Deus, é chamar a atenção de Deus. Então você vai se propor nesses 40 dias a jejuar esses 3 alimentos, não se mostrar contristado, não mostrar fraqueza, muito pelo contrário, manter em segredo o seu segredo com Deus. E se te perguntar se dá de jejum, sim, com certeza, eu estou de jejum, eu tenho meus propósitos com Deus. Mas não ficar explicando sua vida espiritual, sabe? No santuário todo mundo partilha da mesma fé, não tem problema. Mas cuidado para você não levar de forma relaxada, não brincar com o que é sagrado. E aí Jesus fala: não pareça aos homens que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto. E seu pai que vê em secreto o recompensará. Eu vou consagrar agora o óleo. Se coloquem todos de pé. Eu vou pedir os bispos, por favor, para levantarem o óleo. O apóstolo do Jaés para estar comigo, por favor. Tendo as mãos. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu consagro agora este azeite puro para a consagração do nosso jejum, que antecede esse dia que mudou para sempre a história da nossa vida, a Páscoa. Ó Deus, que o Senhor receba, ligando nos céus cada jejum, cada propósito de cada irmão. Olha, meu Deus, para a nossa obediência, para o nosso coração derramado, para o nosso espírito sedento e completamente entregue ao Senhor nesse jejum, buscando agradar ao Senhor, porque mais importa agradar ao Senhor do que aos homens. Queremos a tua atenção, queremos a tua ação, queremos o teu amor, queremos a tua recompensa. Porque ninguém pode fazer aquilo que só o Senhor Deus é capaz de fazer na nossa vida. Ó Deus Todo-Poderoso, na autoridade que o Senhor me concedeu em nome de Jesus, como apóstola desta obra, eu consagro esse jejum, que será distribuído em todos os santuários do Brasil, para todos os irmãos, nesta unidade espiritual apostólica, jejuarem 40 dias e 40 noites, em nome de Jesus, amém. A igreja diga amém, graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Reino dos céus, reino dos céus. A igreja das águias,